vizinha, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso acordar da vizinha! Preparadas para colocar cor, luz, vida, sentido ao dia de vocês? Bora juntas! Bom dia, Jace maravilhosa! Bom dia, Aline! Bom dia, vizinhas! Sejam muito bem-vindas. Bom dia, Fran. Senti sua falta ontem, mas entendo que você estava dando aula. Nossa aula sobe hoje para você assistir. Bom dia, Jaque. Então vamos lá. Bora para o nosso acordar. Hoje a gente vai falar sobre silêncio. Será que vocês vivem algum desafio para silenciar aí? Para a gente começar a falar sobre silêncio, eu quero trazer para vocês a parábola da carroça vazia. Alguém conhece essa parábola? Bom dia, Nai maravilhosa! Que alegria você por aqui! Parábola da carroça vazia. Existia um pai com um filho e eles estavam sentados na porta da casa deles, no interior. Aí começou um barulhão. E esse barulho ele aumentava. E foi aumentando. Aí o filho perguntou pro pai: pai, que barulho é esse? Aí o pai respondeu: filho, é uma carroça vazia. E aí o filho não entendeu muito bem, né? Tipo, como é que meu pai sabe que é uma carroça vazia? Aí de repente veio se aproximando, aquele barulho aumentando e era uma carroça vazia. Quando a carroça passou, né, o barulho foi indo embora. Aí o filho perguntou pro pai: pai, como você sabia que era uma carroça vazia? E aí ele falou assim: quanto mais vazia a carroça, mais barulhenta ela é. E o que eu quero trazer para vocês em relação a isso? Que essa foi uma parábola que mexeu muito comigo lá no meu início do despertar. Quanto mais para fora a gente tá, quanto mais colocando a nossa energia para cuidar dos outros, da vida dos outros, dos problemas dos outros, mais vazia internamente a gente se torna. Quanto mais vazia internamente de mim eu me torno, mais barulhenta eu fico, mais salvadora eu fico, ou mais agressora eu fico, querendo salvar os outros, querendo que os outros façam do meu jeito, querendo mostrar que eu sou a dona da razão, que eu tô certa, que eu sei tudo. Só que esse lugar, ele adoece todas as relações, porque ele não é um lugar sadio para ninguém. Ele é um lugar onde uma pessoa tá lá, muito para fora, tentando fazer algo por uma outra pessoa que muitas vezes nem quer que você faça. Então, a parábola da carroça vazia, ela convida cada uma de nós a se perguntar: será que eu realmente tô sendo essa carroça vazia em alguma área da minha vida, dentro da minha casa, com os meus pais, com as minhas amigas, no meu trabalho, com o meu dinheiro? Então reflitam para vocês, porque quanto mais para fora a gente tá, mais vazia interna a gente se torna. Quanto mais vazia eu me torno internamente, mais barulhenta eu fico, mais eu quero falar, impor do meu jeito, do meu respeito, da minha forma. Então, que a gente possa trazer essa reflexão para nossa vida. E como mulheres adultas, aquelas mulheres que entendem: opa, aqui eu tô me percebendo uma carroça vazia, tá tudo bem. O que eu faço? Eu começo a voltar mais para mim. Porque o caminho para uma vida saudável, para uma vida próspera, para uma vida de realização, ele acontece de dentro para fora. Eu preciso me nutrir para poder nutrir o outro. Se eu não me nutrir, eu não consigo nutrir o outro. Eu não tenho energia para nutrir o outro da melhor forma, tá? Bom dia, suas maravilhosas! Quanta mulher linda por aqui que chegou quando eu tava falando da parábola. Ana, Si, Vivi,
Edilmara, bem-vinda, Edilmara. AB, Raquel, bem-vindas. Então, bora lá, vamos fazer aqui o nosso acordar inspirados no meu livro da consciência. O meu livro da consciência, ele faz o quê? Ele traz consciência dia a dia para nós sobre movimentos importantes para a gente fazer no nosso dia. Então, hoje a gente vai falar sobre a mágica do silêncio. Uma das práticas que precisamos aprimorar é a do silêncio. Estamos acostumadas a falar e nos comunicar. Somos cobradas a nos expressar o tempo todo. E, no entanto, a arte de não falar é um importante exercício para despertar a verdade interna. Vizinha, não existe verdade mais poderosa do que a que está aqui dentro de nós. O nosso coração, ele é a nossa principal bússola. Quando você estiver passando por algum desafio, se pergunta, para que eu estou passando por esse desafio? O que é que eu preciso aprender com esse desafio? A sua sabedoria, ela vai te responder. Aí você busca as pessoas certas, os mentores certos, os lugares certos, as leituras certas, e aí você vai buscando os lugares certos. Mas a nossa bússola interna, ela é o nosso direcionador. A gente vai conseguir acessar ela quando a gente se permitir silenciar. E eu posso acreditar que algumas de vocês também vivam a dificuldade, o desafio que eu vivi por muito tempo de começar a silenciar, de se permitir silenciar. Eu lembro que eu comecei a buscar esse autoconhecimento, a buscar essa nutrição de dentro para fora em 2019, quando eu estava passando por um desafio. Geralmente a gente desperta na dor. São poucas as pessoas ainda que despertam pelo amor. Eu espero que as próximas gerações despertem mais pelo amor do que pela dor. E eu já tô vendo mães que fazem terapia levando seus filhos para terapia. Elas fazem. É uma terapia só de estar ali, né? Deixando a criança sempre bem. Trazendo a conexão das emoções da criança com a criança, tornando a criança conhecedora dela mesma. Não é ir para terapia porque está com problema na escola, não, é uma terapia de prevenção. E tá lindo ver isso acontecer com as próximas gerações. A gente, né, na nossa geração não foi ensinada isso, e tá tudo bem, nossos pais também não sabiam. Então todo mundo fez o melhor que podia. Mas essas gerações, a partir da nossa, elas estão vindo com mais informações. A gente tem informação muito rápida. Que a gente pega essa informação e transforma em potência. E aí, o que acontece? Eu, lá em 2019, comecei a minha jornada de autoconhecimento, de despertar de dentro para fora. E eu comecei a terapia e a terapeuta, a gente estava num grupo de mulheres, ela virou e falou, porque precisa silenciar, não sei o quê. Gente, como é que silencia uma pessoa que não para de falar, que tá para fora, na Salvador, a carroça vazia? Só que eu entendi que tudo aquilo que a gente mais resiste é o que a gente mais precisa. E quando a gente começa a entender que o que eu mais resisto é o que eu mais preciso, aí eu começo a trazer a adulta para falar, tá bom, então eu vou tomar a decisão de fazer aquilo que eu preciso, por mais desafiador que seja. E o que eu fiz? Comprei, vou ensinar para vocês isso, como silenciar, como saber quando Como saber quando silenciar não vai ser ruim pra gente. Quando sabemos a medida certa? Deixa eu te perguntar, por que seria ruim para você silenciar? Essa é a primeira pergunta que você precisa se fazer, Vivi. O que é que você não quer escutar, que está dentro de você querendo te contar, te falar? Primeiro você se responde isso. Então vamos lá. Como é que eu fiz para conseguir silenciar uma pessoa completamente para fora, barulhenta?
eu tomei a decisão de silenciar todos os dias. Não existe uma pílula mágica que fala, tome esta pílula e silencie. Sem moderação, com moderação. Não, não tem. Eu peguei, comprei, eu entendi. Todo dia quando eu acordo, eu desperto com o celular. Vocês precisam entender o cenário de vocês. Então eu acordo, o celular tá lá. O celular tocou, eu pego o celular e já começo a olhar a vida dos outros, me perder na rede social. Eu era essa. O que eu fiz? Eu falei, gente, se eu tô entendendo que a ordem é saúde, que sou eu em primeiro lugar, família e mundo, e eu tô acordando e já indo pro mundo, eu tô na ordem errada. Por isso que a minha vida tá andando pra trás e não pra frente. Porque eu tô na ordem errada. O que eu fiz? Comprei um despertador analógico, coloquei o celular na sala e comprei uma almofadinha bem bonitinha, aconchegante, para eu sentar nela. Criei no meu escritório um espaço para essa almofada, acordava com o despertador, fazia a minha higiene, já sentava na almofada. Sentava na almofada, colocava lá 5 minutos no despertador, fechava o meu olho e a minha cabeça ficava assim. Pra que você tá fazendo isso? Sua maluca, para de ser doida, tem 1000 coisas pra fazer e você tá sentada aqui sem fazer nada. E aí eu percebia a minha cabeça assim e eu falava assim, tudo aquilo que eu mais preciso é o que eu mais resisto. Eu escolho continuar. E aí eu respirava, contava lá a respiração, 1, 2, 3, ia voltando pra mim, daqui a pouco a minha cabeça tava lá de novo falando, para de ser doida, tem um monte de coisa pra fazer, isso daí não vai te levar a lugar nenhum, você não precisa de silenciar. E aí eu respirava de novo. Eram 5 minutos que pareciam uma eternidade. Eu fiquei nesse lugar uns 40 dias, desse jeito. O pensamento não parava, eu não parava de me criticar, de me chamar de doida, mas eu continuava ali, tomando a decisão de fazer algo que eu era a primeira da família a fazer, porque eu não tinha referência. Mas eu estava num grupo que me dava referência. Eu estava investindo em mim para ter a referência. Então eu precisava colocar em prática aquilo que eu estava recebendo de informação. Porque se eu queria viver uma outra vida, eu precisava fazer outras coisas. Concorda? Se você tá vivendo a vida que você tá vivendo e não tá legal, se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar não estando legal. E aí eu entendi que eu precisava continuar. Quando deu uns 40 dias, mas foi muito tempo. E eu falava, gente, será que isso vai dar certo? Dá certo para um monte de gente, vai dar certo para mim também. E aí minha cabeça falava, vai dar certo nada, você não para, você não nasceu para isso, outras pessoas nasceram. E eu continuei. Até que uma hora foi. Por quê? Porque eu não desisti de mim. Porque eu não deixei as minhas historinhas serem maiores do que eu. E aí a gente entra no fluxo. Só que vocês acham, vocês acreditam que quando vocês vão silenciar, a cabeça de vocês não vai conversar com vocês? O coração de vocês não vai conversar com vocês? Ele vai, até hoje. Se eu deixar, eu percebo minha cabeça. Aí o que eu faço? Eu só volto. Eu volto e falo, deixa eu respirar, deixa eu me conectar comigo, com o meu silêncio, com a minha verdade. Eu me faço perguntas e eu deixo a resposta vir, ou de repente ela não vem e tá tudo bem. Mas eu estou ali dentro de mim, me comunicando comigo, me percebendo, inclusive o quão barulhenta estou. Então esse é um movimento que é tomada de decisão diária, que é a adulta tomando a decisão e não a criança emocional contando historinha pra gente. O Sol, é que a nossa barraca não dá pra entrar, ela tá quebrada. É por baixo. E a outra não tá montada. Tá bom. Depois vocês falam com a Sol, tá? A Sol não está aqui, mas depois a gente manda uma mensagem pra ela, tá bom? A Sol não tá aí.
a Sol não tá aqui hoje. Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui. Guardar dentro da gente o que precisa ser dito. Aqui, Vivi, quanto mais você silenciar e conversar com você, mais você vai encontrar as respostas, os caminhos e as formas de se posicionar com o mundo, com a vida, tá? Pensamentos constantes, isso que acontece comigo. Gente, nós somos humanas, acontece com todas, comigo até hoje, só que numa frequência muito menor, tá? Por quê? Porque eu pratico todos os dias. Hoje de manhã, onde estava eu? No meu silêncio. E foi tão bacana, porque assim, eu fiz no meu silêncio, aí eu peguei os meus acordares, né, que eu vou lendo alguns. Então, veio esse do silêncio. Eu falei, vou levar para as vizinhas, porque eu sei que é um desafio para as vizinhas, assim como foi para mim. E aqui veio algo muito bacana, também super alinhado com o que eu estava vivendo no meu silêncio. Então, a gente vai percebendo que o nosso silêncio, ele vai conduzindo as informações que vão chegando pra gente. E a gente vai montando o nosso quebra-cabeça sobre nós. Ontem, dentro da vila, eu mandei para elas no final do dia um áudio falando sobre planejamento, quanto que a gente planejar ou não planejar a nossa vida, os nossos sonhos, faz com que a gente realize ou não realize, enfim. E aí aqui tá, não planejar o futuro é planejar o fracasso. Só que eu consigo planejar o meu futuro barulhenta, cuidando da vida de todo mundo? Não consigo planejar o meu futuro. Sabe o que acontece? Os outros planejam o futuro deles e a gente fica lá, realizando os sonhos dos outros, porque a gente não planeja o nosso. Que bom que as joaninhas estão aparecendo. Fica um barulho enorme dentro de mim. Que bom, lide com o seu barulho. Aprenda a lidar com ele. Sabe por quê? Porque enquanto a gente não lida com o nosso barulho, a gente tenta tampar esse barulho, né? Não lidando com as nossas emoções, comendo ou gastando. Ou os dois. Deixa eu respirar, deixa eu me conectar comigo, com a minha verdade. E isso vai se trazendo, você dá os comandos para o seu corpo, tá? Nós temos essa sabedoria, a louca da agitação. Gente, tá tudo bem, a gente tá tudo junto. Eu também tenho, o meu perfil é um perfil falante, é um perfil para fora, é um olhar e vigiar e constante eu me trazer para dentro. Eu me colocar na minha agenda todos os dias de manhã é algo que eu preciso colocar na agenda. Não é uma coisa super fluida, nossa, linda e maravilhosa, é uma super facilidade. Não é, porque o meu perfil, a facilidade do meu perfil é ir, fazer, acontecer, colocar a mão na massa, resolver. Mas eu entendo que eu preciso dessa integração. Se eu desejo viver uma vida diferente da que eu vivo, com outras realizações, realizando outros sonhos, eu preciso me tornar essa pessoa. E eu só consigo me tornar essa pessoa me conhecendo, porque quando eu me conheço, eu consigo entender, opa, isso daqui eu preciso mudar, isso daqui eu preciso fazer mais, isso daqui é um talento meu, eu preciso transbordar para o mundo, isso daqui é um desafio, eu preciso desenvolver. Mas eu só consigo fazer isso me percebendo. Eu não consigo fazer isso cuidando da vida dos outros. Não planejar o futuro é planejar o fracasso. Gente, é muito forte isso. E quem planeja o nosso futuro? Somos nós. Mas a gente planeja como? Sentando só e escrevendo no cabeção? Não. A gente planeja primeiro entendendo o que a nossa alma, o que o nosso corpo, o que a nossa sabedoria está pedindo pra gente. Então, vamos lá. Que hoje eu tô gostando dessas joaninhas aqui. Hoje a gente tá toda trabalhada na prosperidade com os insights das joaninhas. Que bom. Então, o silêncio, ele tem o poder da sabedoria e do autoconhecimento. A capacidade de não falar e sentir bem sem dar opinião a todo momento na vida dos outros. Expressa autocontrole e mostra que você é mestre de você mesma.
Sabe quando você está naquele lugar que você não sente a necessidade de dar opinião, que você faz perguntas para a pessoa falar mais, para a pessoa tomar mais consciência? Nesse lugar você se torna mestre de você mesma. Você não precisa ficar ali falando para o outro o que o outro precisa fazer. É o outro que sabe o que ele precisa fazer. Então, fique em silêncio e se observe. Você vai sentir uma força capaz de mudanças profundas dentro de você. Ficar em silêncio é desenvolver o seu poder interno. A gente só consegue acessar o nosso poder interno quando a gente silencia para se escutar. Enquanto eu estou muito barulhenta, eu não me escuto. Aí eu não me escuto para quê? Para não lidar com as minhas emoções. Para não lidar com as minhas sombras. Acontece que não somos alecrins dourados. Nós somos seres humanos que temos luz e que temos sombras, que temos qualidades e que temos defeitos. E que quando tudo isso se integra, tudo isso transforma a nossa vida em potência. Porque eu só consigo acessar a minha luz porque eu enxergo a minha sombra. Eu só consigo acessar a minha potência porque eu enxergo as minhas dificuldades, os meus desafios. Eu só consigo entender que eu estou sentindo alegria, paz interior, bem-estar, porque eu também sinto tristeza. Se eu não sei o que é tristeza, como é que eu vou saber o que é alegria? Se eu não sei o que é sombra, como é que eu vou saber o que é luz? Só que a nossa criança, geralmente, ela não aprendeu a errar. Quando ela errava, ela apanhava, era uma coisa ruim. E tá tudo bem. Hoje, a nossa adulta, ela já tem idade o suficiente para entender, gente, tá tudo bem errar, é seguro errar. O que eu preciso fazer? Aprender com o meu erro. Corrigir a rota e fazer diferente, ponto. Simples assim. As pessoas mais bem-sucedidas são as que mais erram. Só que o que acontece? Elas erram e elas não paralisam. Elas erram, elas corrigem a rota e continuam. Mãe, eu posso fazer cocô? Pode, meu amor. Você me... Limpo. Então vamos à nossa cartinha. Eita, que somos muito complexos e únicos. Na realidade de cada um precisa ter a dose certa. Sim, e quanto mais você se permitir se conhecer, mais você vai permitir com que a sua filha, o seu esposo, as pessoas ao seu redor é meu, agora é meu. Vai lá. Ó. Olhinho, mostra aqui que você fica de olhinho fechado. Vai, tira a sua cartinha, se concentra aí. Tá, ela vai tirar a cartinha, a Manu depois vai tirar a dela. Vamos lá. Ai, como que eu vou tirar? Vamos, se concentra aí. Tirou? Bora lá. Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo neste momento com você. E o que isso tem a te ensinar? Vizinha, hashtag universo conversando, tá? Receba. Filha, deixa eu terminar aqui, ó, assim, tá? Desse jeitinho, obrigada. Receba. Olha a coincidência. Hoje na minha meditação, no meu silêncio, vi muitas sombras saírem de mim e ir para a luz. Gratidão por essa confirmação. Que coisa mais linda. Vizinhas, ó, a Nai tá trazendo aqui. Faça o movimento de vocês. A Nai fez e aqui deu uma confirmada para ela do movimento dela. De manhã eu fiz o meu, estou indo, meu amor. De manhã eu fiz o meu, abri os devocionais, eles estavam ali lindamente conversando comigo. Façam o movimento de vocês. Estejam nos ambientes certos. Olhem para vocês, cuidem de vocês. Aqui dentro tem a nossa principal bússola, a nossa maior sabedoria. Não se percam de vocês. A máscara de oxigênio, para que você possa ser útil na vida dos outros, ela precisa ser colocada primeiro em você. Um beijo no seu coração. Amanhã,
8 e 8 da manhã a gente tá aqui novamente no nosso acordar.